Bom dia, eu sou a Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Bom, relembrando um pouco sobre a última semana e o pregão de sexta-feira, o Ibovespa fechou a sessão da sexta-feira com uma queda de 1,27%, aos 124.619 pontos, acumulando uma perda na semana de 1,20%. O índice perdeu mais de 1.600 pontos em um único dia, pressionado por uma combinação de fatores, incluindo o balanço do Bradesco, preocupações com o cenário fiscal doméstico e as medidas tarifárias anunciadas pelo Donald Trump. A sessão já começou com a divulgação dos dados do payroll dos Estados Unidos, que mostraram a criação de 143 mil vagas de emprego em janeiro. É um número abaixo das expectativas, porém, a taxa de desemprego recuou, diminuiu para 4%. Então, um resultado melhor do que o previsto. Esse relatório, inclusive, confirmou a mensagem da última reunião do FONC, de que a economia americana mantém um cenário de estabilidade, com desemprego baixo e inflação resistente acima da meta. Após a divulgação, o mercado reforçou as apostas de que o FED manterá os juros inalterados na reunião de março, com apenas um corte de 25 pontos base esperados até o final do ano, provavelmente em junho. Já no cenário internacional, as declarações do presidente americano Donald Trump sobre a possibilidade de impor tarifas a vários países ainda nessa semana também impactaram o mercado. Essa medida gerou cautela entre os participantes, especialmente diante da perspectiva de um ambiente de juros mais altos, no caso, a perspectiva de um ambiente de juros mais altos por mais tempo. Como resultado, os rendimentos dos treasuries subiram e o dólar se fortaleceu frente ao real. Embora a moeda americana tenha terminado a semana com queda de 0,73%, no fechamento da sexta-feira o dólar subiu 0,51%, cotado a R$ 5,79. Já no cenário doméstico, o mercado voltou a se preocupar com o fiscal brasileiro. Rumores de que o governo estuda reajustar o programa Bolsa Família em meio à alta dos preços dos alimentos gerou incerteza. Até porque vamos lembrar que a medida vai na contramão da expectativa do mercado por cortes de gastos. E um possível aumento no benefício pode elevar o poder de compra das famílias, o que ajuda a pressionar ainda mais a inflação. As declarações do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, reforçou esses temores e intensificaram as perdas do Ibovespa ao longo da sexta-feira. Essa fala do ministro pegou todos de surpresa, inclusive o partido PT foi surpreendido também por declaração. A temporada de balanços também influenciou o desempenho do índice. E na sexta-feira, o Bradesco divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024 e reportou um lucro recorrente maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, o resultado ficou abaixo das expectativas. O mercado entendeu que a recuperação do banco vai ser um pouco mais lenta em 2025 e, por isso, as ações do Bradesco foram uma das principais responsáveis pela queda do Ibovespa. Outras grandes empresas também contribuíram para o desempenho negativo do índice. Mesmo com o aumento no preço do petróleo e do minério de ferro, as grandes Petrobras e Vale fecharam em queda, pressionadas por essa tensão em torno das medidas tarifárias de Trump.
Na ponta positiva, nós tivemos Totvis e a Cogna, que lideraram as altas nessa recuperação das perdas que foram acumuladas durante a semana. Finalizando falando um pouco de juros futuros, estes encerraram o pregão em uma alta firme, refletindo as pressões tanto internacionais quanto nacionais. Nos Estados Unidos, a resiliência do mercado de trabalho, com pressões salariais e o menor desemprego, impulsionou os rendimentos dos treasuries. No Brasil, as declarações sobre o possível reajuste do Bolsa Família aumentaram a percepção de risco fiscal, pressionando ainda mais as taxas futuras durante a sexta-feira. Ou seja, em resumo, tivemos um conjunto de notícias negativas, o que inclui o payroll mais forte, as medidas tarifárias do Trump e essas incertezas fiscais. Bom, vamos falar agora sobre a semana e também da agenda do dia, começando pelo Brasil. Hoje, segunda-feira, nós teremos a divulgação, o clássico relatório Focus. Além disso, no campo corporativo, o destaque fica para o balanço do BTG Pactual, que teve um trimestre de crescimento e encerrou a quarta etapa de 2024 com um lucro líquido ajustado 15% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado. Interessante. Os resultados vieram com resultados bem interessantes e bem positivos. Vamos ver como é que o mercado vai reagir ao longo do dia com esses números muito interessantes e bons que saíram. Os balanços da Porto Seguro e da TIM também serão divulgados hoje, o que marca o início de uma semana intensa dos resultados. Sendo que ao longo da semana, aqui no Brasil, a gente ainda vai ter os balanços da Suzano, Usiminas e também da Raízen. Além disso, nós teremos o IPCA de janeiro amanhã. As expectativas são de uma alta de 0,11%, com destaque para o grupo de alimentação e bebidas, que continua pressionando o índice. Já na quarta-feira, nós teremos os dados da pesquisa mensal de serviços e na quinta-feira temos vendas no varejo de dezembro. E essa venda no varejo de dezembro vai trazer para a gente mais informações sobre o consumo interno. Nos Estados Unidos, a semana também será bastante movimentada. Hoje, Trump deve anunciar novas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Vamos lembrar que o Brasil é o terceiro maior fornecedor de aço para o mercado norte-americano, ficando apenas atrás do Canadá e do México. O presidente também deve anunciar tarifas recíprocas de importação aos seus parceiros comerciais ao longo da semana. E também durante a semana o mercado vai acompanhar o discurso de Jerome Powell, o presidente do Fed, no Congresso americano, que deve abordar e falar um pouco mais sobre a política monetária e falar também dessa aceleração dos preços. Além disso, nós teremos também a divulgação do CPI, teremos índice de preços ao produtor de janeiro e também vendas no varejo e produção industrial de janeiro. Na Europa, a semana começa positiva, mesmo com esses anúncios de novas tarifas do Trump. A União Europeia está avaliando sua resposta e, inclusive, o chanceler alemão Scholz colocou que a União Europeia está pronta para responder a essas taxas, mas em um futuro próximo. Por fim, falando agora do mercado asiático, as bolsas de valores encerraram essa segunda-feira sem uma direção única. O mercado avaliou essas recentes declarações do Donald Trump sobre essa reciprocidade nas tarifas. Trump mencionou a possibilidade de incluir a China
que impôs taxas extras nessa relação comercial entre os dois países e, apesar da promessa de negociar com o presidente chinês Xi Jinping, nenhuma iniciativa foi tomada até o momento. Lembrando que o México e o Canadá entraram em acordo e, por isso, as tarifas foram adiadas. Além disso, os dados oficiais mostraram que a inflação ao consumidor chinês acelerou para 0,5% em janeiro, acima dos 0,1% registrados em dezembro. Porém, mesmo superando as expectativas, as bolsas chinesas fecharam em alta. Já no Japão, o índice Nikkei permaneceu praticamente estável. No setor de commodities, os preços do petróleo avançam, apesar desses temores de impacto negativo no crescimento global. E as cotações do minério de ferro na China também fecharam em alta, impulsionada por sinais de recuperação na demanda. Bom, eu desejo a todos uma excelente semana e ótimos negócios.